Sejam bem-vindos a mais um Reset Glitch. Hoje eu tô aqui com o grande Ed Carlos, maior platinador da cidade dele, maior platinador do bairro dele, e eu também sou o maior platinador do meu bairro. E aí, Ed, tudo bem? Eu não tenho como ser o maior platinador da minha cidade. Se você mora nessa cidade, você tem mais platina que eu, né? Mas por dificuldade você ainda lidera. É, Ah, sim, eu não me rebaixo ao nível dos garapa. Ratalaika Feelings. Bom, hoje seremos, eu prometo, mais sucintos e vamos direto pro assunto, né? Primeiro a gente pode falar o que a gente tá jogando, né? Eu acho que é o mais legal a se fazer, né? O que você tá Hum. jogando, Ed? Depois de eu ter platinado o Concrete Genie, eu também platinei o Unity, já que faltava alguns troféus, e agora eu estou jogando Rogue Galaxy. Não sei se eu procuro platinar ele, mas é para relembrar os bons tempos de PlayStation 2 em que a Jogaço. pirataria reinava e o meu jogo travou quase no final, então eu nunca terminei. Jogaço. Eu também passei por esse problema e também tenho ele e também penso em platinar. Mas, como sempre, como todo bom RPG grande, tá lá na minha lista ainda, e não jogado. Eu tô com, sei lá, 19 horas dele. A pior parte desse jogo, porque assim, eu quero fazer nele tudo que eu não fiz quando eu joguei no PS2, ou seja, as caçadas, todas as sínteses de arma, e eu já fiz Isso. cagada, né? Porque eu não quis seguir um guia, né? Porque falei, vamos ver se eu lembro alguma coisa de cabeça. Eu já fiz cagada, então eu tenho que recomprar itens de baixo nível e ficar passando tempo em locais de inimigo baixo para grindar o nível É, das armas, né? Para sintetizar. é. Mas, cara, assim, eu gosto muito de Rogue Galaxy, Ah, incrível o jogo. mas ele sofre de um problema que é, eu não consigo entender o porquê desse sofrimento, já que ele é da Level 5, que também fez o pouco conhecido, pelo menos aqui na região, né, de Americana. Olha, eu revelei. É, E que é o Dark Cloud 2. sim. Né, é da mesma empresa. E o Dark Cloud 2, na época que ele foi lançado, que eu tenho certeza que ele saiu primeiro que o Rogue Galaxy, você não tinha batalhas aleatórias, né? Você via o Você viu inimigo os no inimigos. mapa, Sim. você limpou o mapa, acabou. E o Rogue Galaxy não, cara, é batalhas aleatórias. Então, assim, tem inimigos que o rate de você encontrar eles numa batalha é muito pequeno. Sim. E eu tô usando um guia e o guia especifica um local que eu tô parado lá pra grindar. Só que, cara, não aparece o inimigo, sabe? Você gasta horas e horas. Não seria um problema se enquanto eu tivesse gastando essas horas, eu tivesse com armas ainda para upar, mas chega um momento que se você não progredir no jogo, você não adquire mais nada. Então se torna chato. É. É um grind que não é interessante, sabe? Assim, eu tô no nível relativamente Uhum. bom do jogo, né? O nível 30 e pouquinhos. Mas, cara, eu preciso derrotar 20 inimigos e tá sendo chato. Mas fora isso, eu recomendo que qualquer um que nunca tenha jogado Rogue Galaxy jogue, seja no Play 2 ou no PS4 para tentar a platina. Boa sorte, porque é uma platina que não é difícil, mas ela é longa. Trabalhosa. É árdua, assim. Você tem que simplesmente chegar no nível 1 de caçador. E para isso, você vai ter que caçar basicamente todos os inimigos de todos os mapas, né, para você ganhar pontos suficientes. Sim. Mas, né, recomendo. E você, o que você está garapando ultimamente? Bom, dei uma pausa nas minhas garapas, nas minhas. Por isso Meus... que choveu. Exato. Não, exatamente isso. Eu dei uma pausa nas minhas novels, atualizando meu número de platinas aí. Atualmente eu tenho 175 platinas. E continuo jogando Final Fantasy XII, de vez em quando. É um jogo que, parecido com o seu, ele não é tão difícil hoje em dia, pelo menos eu não acho isso. Não Tá sei se é. usando a arma invisível.
Exatamente, eu não sei se é Ué. porque. Não, mas mesmo assim, na run anterior que eu fiz e acabei perdendo o save, eu não usei aceitei grátis, apesar de ter pego ela. E, e eu senti mesmo que o jogo estava mais tranquilo, Hum. com exceção da Ômega, com exceção da, não da Ômega também, né? A Ômega vai ser uma mark bem complicada de se fazer com certeza, uma hunt. Mas gente, esqueci o nome, a de Virgem, o Spare de Virgem, a última Hum. foi um pouco problemática, porque ela tinha muito dano mágico. Mas depois que eu passei dela, por enquanto tá tranquilo. Já tô no trial, ali pelo trial 70 e lá vai bolinha, sem fazer muito esforço. E com exceção de alguns, um ou dois troféus que serão mais problemáticos, acho que é bem tranquilo para qualquer um conseguir platinar ele. E, bom, recomendo, óbvio, né? Eu E só quero agora, deixar claro que eu quero que, antes da gente entrar no tema, que na edição você coloque a música de abertura de Star Wars. Né? mas por que a música de Star Wars? Porque, assim, todo mundo quando começa a jogar videogame tem uma marca favorita. Certo. Assim como Star Wars é um filme que muita gente gosta. Uhum. Mas, como Star Wars, a trilogia nova é uma bosta. Se você gosta, não se sinta chateado, porque até música gosta de bosta, né? Mas, cara, é que o tema de hoje é um tema tão banal e merece ser homenageado por um Star Wars banal, né? Eu sei que existe o Mandaloriano e tal, mas Tá, tema de saquei. Star Wars. Saquei. Bom, então, só pra resumir, tô aí jogando Final Fantasy XII e eu comecei, e aí não me entendam mal, por favor, você que gosta desse jogo, eu acho também muito legal, mas como eu vinha tendo alguns problemas de insônia, eu... in- Você quer que as pessoas não te entendam mal, mas você vai falar de treta. Joga logo a merda Não, no não, ventilador. Fala que o não, jogo é ruim. não, o jogo só dá um pouco de sono, e aí eu vou entrar The Walking Dead, First Season, Ah, o no... da Telltale? Exato, no PlayStation Vita. Que já tá ali do lado da cama, posso pegar, jogar meia hora, bater aquele sono e Eu continuar não sinto platinando sono. ele, né? Eu não sinto sono nesse tipo de jogo porque eu gosto de point and click, então pra mim é tranquilo. Sim. É. Então, aparentemente esse tratamento funciona. Então, ao mesmo tempo que eu consigo desenvolver uma sonolência, consigo fazer outra platina. É... unindo o útil ao agradável. Então, é isso. Deu uma parada nas platinadas mais tranquilas e agora eu vou começar a pegar uns jogos maiores no Vita para fazer também. E, bom, agora que a gente já apresentou e falou sobre platinas, vocês E a eu essa já, altura, né? essa altura já E já sabem de deixei que todo lado a mundo gente com tá. raiva, né? Não, a gente É, já. deixei todo mundo com raiva falando que Star Wars novo é uma bosta. Não, não, mas mais do que isso, eles já sabem de que lado nós estamos. Ah, eu não tô do lado de ninguém. Eu acho que os dois lados são igualmente imbecis. Não, não. Porque assim, não sei se você sabe, a lógica, principalmente dos fanáticos, já diria Arnaldo DK, dos paladinos do Xbox, os paladinos do PlayStation, eles têm uma lógica assim: se você tem uma TV da LG, você logo é LGista. Se você tem Ah, uma geladeira da Brastemp, você é Brastempista. Entende? Então, se você platina, logo você é acionista. Você é um acionista Eu que não tenho presta. um videogame japonês, uma TV coreana, a LG é coreana, né? Eu tenho uma TV É, coreana e tenho um celular chinês. Olha só que coisa ou maravilhosa. seja, você é comunista, tá vendo? Como a gente consegue enquadrar com essa lógica idiota. Pois é. Mas Mas, já entramos no assunto, né? O assunto de hoje é Console Wars, Flame Wars, Guerra de na verdade, Consoles. guerra de console, né? Eu nunca entendi esse termo. Por que guerra de console? Não é os consoles que estão brigando, é os ditos fãs imbecis, mobraus e babacas que ficam, ai, o meu é melhor. Até porque, diga-se de Cara, porque passagem, não. assim,
não deveria haver briga, né? A gente sabe que o O PlayStation é melhor. que seria. Não, eu não vou tomar lado de ninguém, É porque eu acho brincadeira, que, gente. né? PlayStation É não é porque melhor. assim, existem, obviamente, né, táticas de marketing que as empresas usam, né? Faz parte, que dá aquela cutucada na concorrência para Exato. que gere um burburinho. Até aí, Sim. cara, nada demais. Eu acho que é saudável. Mas eu acho Quando eu que era mais. Pode já te, falar. inter- já te interrompendo, eu acho que nasceu daí a console war, cara. Eu também não acho Não, nada demais. cara, eu Mas não aí eu te sei. digo, não acho nada demais isso também, acho legal, acho que pro consumidor é fantástico que haja esse tipo de cutucada de ambas as partes, né? De duas ou três lados da, da disputa, né? Mercadológica de consoles. Mas aí é que tá. Nunca Cara, subestime a idiotice humana, né? A eu não vejo mediocridade. três lados dessa disputa, eu vejo dois lados. Tá, tudo bem. O lado de quem tem dinheiro e o lado de quem não tem. Isso também. Veja bem, quando eu Só, era só, jovem só, e só pra mim sim, ter. conclua seu pensamento. Só concluir meu pensamento. Então, assim, é, quando eu falo três lados, eu me referia a Sony, Microsoft e Nintendo. Nintendo, Mas sim, claro. bom, é isso. Eu perdi o fio da meada do meu raciocínio, mas é isso. Tipo assim, perdi o raciocínio. Continua aí que depois eu lembro. Vai. Então, porque assim, simples. Quando eu era jovem, inocente e, né, tinha coleguinhas que não sabiam nem o que significa, não conseguiriam nem pronunciar console wars, porque não tinha conhecimento nenhum de inglês. Cara, meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Joguei jogos muito bons e joguei jogos muito bostas. A maioria eram bostas. Eu tive colegas que não tinham Super Nintendo, mas tinham outros consoles, e nem por isso eu chegava na casa dele e esnobava. Olha, eu tenho um Super Nintendo, né? Cara, É, é ridículo, assim. Eu conheci pessoas que tinham Master System, que tiveram Mega Drive, que tiveram Sega Saturno, que tiveram 64, e antes da internet e dos ditos haters aparecerem, se o seu colega tinha um console que você não tinha, era motivo de alegria, porque você poderia jogar algo que você uma experiência gostaria. nova. E talvez você, se tivesse na mesma situação que eu, você não tinha e ainda não tenho uma condição financeira que te permite ter todos os consoles que você quer. Cara, é muito feio. É tipo aquele seu vizinho invejoso que vê você quando criança e tem um brinquedo. Ele vai lá pra mãe dele, faz birra, esperneia e fala, eu quero. Cara, não é porque eu não tenho como ter que isso faz o que eu não tenho ser ruim e o que eu possuo ser melhor. É idiotice isso, cara. Isso é coisa de criança. Eu nunca tive um Master System, eu nunca tive um Mega Drive e nem por isso eu deixei de apreciá-los. Eu joguei ambos e você nunca vai me ver falando mal de nenhum deles. Por quê? Porque, cara, eu não tive. Eu poderia ter tido e falado, não, o videogame é ruim porque ele teve problemas técnicos, o meu queimou, sei lá, mas nunca foi o caso. Eu tive um Super Nintendo. Exato. Bacana. Logo depois eu troquei para um PlayStation, mas aí entra a coisa que eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí do console wars, né, da guerrinha de console, é jovens, assim, jovens que eu falo são tipo 16, 18. Tem os velho barbado e barrigudo também que não sei o que tá fazendo. Porque, cara, Eu sei, eu posso te falar. não É, existe isso, né, de guerra de console. Ah, por que que eu odeio um console? Vamos lá. É porque você não tem condição de ter um? Isso não é, justifica. é. Porque assim, cara, uma coisa que você aprende quando você não tem uma condição financeira que te permita comprar de tudo na vida, você pode querer o que você quiser. Ninguém vai te impedir disso. Mas aí entra aquele lá. Querer não é poder. Você pode querer o que quiser, mas você só pode comprar o que você consegue. Sabe? Eu não faço parte do PC Master Race por dois motivos. Eu não gosto de jogar no PC. E me incomoda, né? E eu não tenho condição financeira de ter um mega hiper PC de nossa, vou rodar a 8K 320 FPS com ray
tracing. E cara, eu sou jogador de console. Eu comecei jogando no Super Nintendo que eu nem sabia quantos frames tinham numa fita. Eu joguei tardes e tardes da minha infância e adolescência Command & Conquer Red Alert Retaliation no PS1. Cara, você já jogou esse jogo no PS1? Não. Então, mas eu imagino que seja bizarro. Ele não era ruim, né? Não, ruim não, mas pra época não, né? Mas bizarro. Não, assim, não bizarro, cara, mas eu não consigo entender, porque na época ele é um RTS, né? Uhum. E a Westwood o tenha, né? Maldita seja a EA. E para um console, a forma que eles distribuíram os comandos era muito interessante. Porém, se você começava a abusar de cheats para fazer dinheiro infinito e começar a construir, né, fileiras e fileiras de soldados e tanques, cara, o frame rate do jogo virava um slideshow do PowerPoint. Você podia chegar numa escola e fazer uma apresentação. Cara, Sim. travava tudo. E eu era feliz. Por quê? Porque eu não ligava pros aspectos técnicos. Claro que hoje é você, eu, que ganhamos o nosso próprio dinheiro e compramos coisa, a gente procura sempre comprar algo que sabemos que vai entregar, no mínimo, algo que consiga ser apreciado e jogado. Embora vivemos na época que as empresas vendem o jogo igual a um leproso, aos poucos. Elas criam um jogo e elas cortam conteúdo para te cobrar depois. E a maioria das vezes, a maioria das pessoas acabam comprando. Até hoje eu posso me orgulhar, eu não sei se isso é motivo de orgulho, e a única DLC que eu comprei foram as 2 expansões do The Witcher. Porque você, tirando a primeira lá, que eu esqueci o nome, Corações de Pedra, Hearthstone, lá, Hearts of Stone, algo assim. Isso. Então, né, uma expansãozinha assim que dava na cara ali que os caras já tinham planejado ela. Mas a Blood and Wine, lá, sangue e vinho, que te leva pra Toussaint, você vê ali que foi feita com mais esmero, teve mais cuidado, teve mais paixão. Mas fora isso, cara, é tipo... Eu sou da época que você fazia código no controle pra habilitar personagem porque você era ruim o suficiente pra não conseguir jogar na raça. Hoje em dia, acabou. Hoje em dia, se você tem um cartão de crédito e dinheiro pra gastar, você habilita tudo. Que é um dos motivos pelo qual eu não compro mais jogos de luta. O último que eu comprei foi o Guilty Gear Xrd lá, me senti lesado, porque logo depois eles lançaram Revelation 2, que te obrigava a comprar de novo. Porque sim, tinham, eu também comprei acho que tem 2 personagens novos só, mas não. Chutando alto 4. Chutando muito alto 4. Então eu sei que tem a Baiken, aquele outro maluco de óculos, que eu não lembro o nome. Na verdade são personagens, se não me engano, tá, gente? Eu não tenho tanto conhecimento em Guilty Gear. Mas se não me engano são personagens que inclusive já estavam no outro, só que eram DLC. Então, a Baiken, ela é personagem assim de longa data, mas aquele maluco de óculos novo lá é realmente inédito. Só que assim, cara, você lançou 3 jogos. Primeiro saiu Guilty Gear Xrd, que era basicamente um port do arcade. Depois saiu o Xrd Revelator, que era a versão para console, com modo história e blá blá blá. Depois eles lançaram o Xrd Revelator 2, sabe? Aqui. Por que não lança o jogo completo de uma vez? Por quê? Claro que por quê? Porque tem tonto que vai comprar, né? Exemplos aí, Mortal Kombat, recentemente o Dragon Ball Z Fighters lá, que é um puta jogo legal, mas, meu, você tá igual Street Fighter, você tá comprando um pedaço do jogo até hoje. Então, eu acredito que isso tem que ser motivo de briga. Não briga de preferência de console. Você tem que brigar por receber um jogo completo. Quando você citou aí o exemplo de televisão e geladeira. Quando você vai numa loja, né, numa Casas Bahia da vida e numas Americanas, ou hoje em dia que você faz compra online, você não compra a geladeira e os caras te falam, ó, compra aí que depois a gente te manda a porta. Porra, como é que eu vou usar uma geladeira que não congela, sem porta? Você não vai comprar. Exato. Sabe? Você não vai comprar um negócio que não funciona do jeito esperado por um valor caro.
Jogo, cara, é a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que as pessoas aí, os ditos haters, eles deveriam olhar mais pro próprio umbigo, ver que eles estão brigando por marcas, cara, que chega a ser poético isso. Eles estão brigando por marcas que sequer sabem que eles existem. Você acha que a Sony sabe que a gente existe? Você acha que o Phil Spencer Não meia sabe que o foda. Arnaldo. Eita, sabe Não, que o Arnaldo DK existe? O Xbox Brasil pode saber. Mas, cara, os figurões lá, os gravatas, os caras que mandam e desmandam, eles estão cagando se você fica levantando bandeira pro Sony, pro Microsoft ou pro Nintendo, porque é besteira. Todas essas empresas têm práticas anti-consumidor. sim. A Sony agora tá aí. Eu não considero isso tão anti-consumidor, a não dizer que você seja um Ibo. Mas ela tá censurando jogos que vêm do Japão, como Senran Kagura, entre outros. Né? Censurou a versão remasterizada do Final Fantasy VIII, né? Deu um tapa lá na GF Siren lá para esconder o que já não tinha nada que mostrasse. A Microsoft, né? Acho que todo mundo se esqueceu daquela E3 lá com o Don Metric, que basicamente era: você não vai poder mais emprestar jogo, você não vai poder vender, porque o jogo vai ser registrado na ID do seu videogame, e você vai ter que ficar 24 horas por dia online, senão o jogo nem inicia. Não, E fantástico. realmente, cara, Ideias geniais, né? você quer brigar por uma empresa que, no final do dia, cara, ela quer grana, ela não quer mais nada, ela não quer saber Ela o quer o que uma quanto você empresa quer. platinou. Eles querem dinheiro, eles não querem saber se você é o maior gamer score da América Latina, se você é o Raccoon lá que, coitado, o cara não sabe o que é dormir faz tempo, né? Você devia falar pra ele jogar os jogos da Telltale, quem sabe ele dorme. Exatamente. E sabe, parem, cara. Para de brigar por coisas. É a mesma coisa que brigar por herói. Velho, eles não existem. Embora eu goste de alguns heróis, eu não sou aquele cara que não, que o Capitão América e que, cara, você gosta? Beleza. Mas agora por que você vai sair do espaço confortável da sua casa, da sua residência, pra brigar com alguém que simplesmente não gosta do Capitão América, acha ele inútil, acha ele chato? Deixa o cara. Viva Às seus vezes ele, sonhos. às vezes ele pode gostar de um herói que você sequer saiba que exista, sabe? Todo tipo de briga que envolve algo que ninguém tá nem aí pra você, né? Ou você acha que se você ficar levantando a bandeira da DC, né, release the Snyder Cut, que por sinal eu tô esperando pra assistir, você acha que o Zack Snyder vai vir aqui te dar um tapinha e falar, ó, graças a você que a gente lançou. Cara, não é isso. Então, meu, para de achar que você brigando vai fazer uma diferença no mundo. Não vai. É simples assim. Não, não vão. Bom, eu me lembrei daquele raciocínio que eu tava tendo. E é o seguinte, na briga entre as três, essa questão que você falou sobre provocação, ser sadio ou não, eu acho que é válido e eu acho que, apesar disso, começou daí. Mas eu vou explicar o ponto. O ponto é, a gente não pode subestimar o quanto as pessoas são imbecis. A gente não pode subestimar isso nunca. O que acontece? As pessoas veem as marcas fazendo isso e elas levam a sério. As pessoas veem os times fazendo isso e elas torcem para um time rival e levam a sério. As pessoas veem os políticos fazendo isso e elas votam no político rival e levam a sério. É basicamente a lógica do apito de cachorro. Você dá o toque e aí sua fanbase, sem às vezes você sequer querer aquele resultado, sua fanbase vai atrás da marca concorrente. Mas a questão é o seguinte, ó. Eu acho que tem gente idiota, imbecil, suficiente para ser parte de uma torcida orgânica de consoles. Ou seja, essas pessoas passaram a defender uma marca de maneira orgânica sem interesse nenhum. Tá? Só que o ponto principal para mim é o seguinte: esses imbecis que
alimentam a internet com console wars, ou vamos falar o termo em português, guerra de consoles, na verdade eles não estão nem aí. A grande realidade é essa. A grande realidade é que eles não estão nem aí, que eles estão embarcando e surfando nessa discussão para apenas ganhar dinheiro. É basicamente isso, dinheiro. Para ganhar Não, dinheiro, beleza. notoriedade, etc. Tem Quem até vai gente que pode. atrás... Deixa eu só colocar uma vírgula aí. Pode ser que existam pessoas que ganhem dinheiro com isso, porque nego é burro, né? Mas, cara, o resto, a grande maioria não ganha nada. Sim, exatamente. Essas pessoas que movimentam a guerra não são as pessoas que são organicamente levadas a isso pelas brincadeiras das empresas e tal. Essas pessoas são pessoas que querem faturar em cima, querem ganhar notoriedade a partir desse fato. É o mesmo que você abrir um canal no YouTube e começar a comentar notícias. Você vai ganhar notoriedade a partir do seu comentário de uma notícia super atual que todo mundo está comentando. A lógica é a mesma, mas com uma pitada eu diria assim, fanatismo futebolístico, né? É uma coisa bem de time de futebol mesmo. É uma torcida, independente do que aconteça, para sua empresa sair melhor do que a adversária. Quando na verdade isso é uma das coisas mais anti-mercado que existem. Porque se vamos parar para pensar, se uma empresa só se consolida como o melhor e maior vendedor de consoles e jogos, as outras duas elas têm que suar muito para chegar nessa líder, enquanto essa líder ela vai simplesmente se acomodar, não vai mudar as políticas dela, então foda-se você, o usuário final, não vai precisar se preocupar com preços, por exemplo, não vai precisar se preocupar com atendimento, não vai precisar se preocupar com coisas básicas que dizem respeito ao console, à sua rede, etc. Que é um pouco do que aconteceu e ainda acontece, na minha opinião, com a Sony. A Sony ela tem um péssimo atendimento. Mas você vai me dizer, eu liguei lá, eu conversei lá, eu recuperei minha conta. Eu tive um reembolso. Eu consegui falar rapidamente com o atendente. Ótimo, que bom que você conseguiu. Mas igual você conseguiu, várias dezenas de outras pessoas não conseguiram fazer isso. Já vi casos absurdos da Sony simplesmente fazer o cara perder a conta por causa de reembolso de cartão. E assim, isso é um absurdo. Você pode dizer que isso gera encargo para a empresa, você pode dizer N coisas, mas você baniu uma conta a ponto de uma pessoa que gastou milhares de reais não conseguir acessar esses jogos que já foram comprados e que nem dizem respeito à compra atual que foi reembolsada e negar o acesso dessa pessoa, isso não é cabível, isso não existe. Então é uma prática extremamente anticonsumidor, por exemplo, com esse problema todo, com essa polêmica toda do Cyberpunk, a gente também viu que o reembolso da Sony é um lixo, e isso eu já sabia porque eu já me arrependi e já fui procurar saber e desisti do processo. E aí é tão lixo o reembolso da Sony que ela simplesmente achou mais fácil, em vez de melhorar o atendimento dela e prover os reembolsos de maneira, digamos assim, singular, né? Você vai lá, entra em contato, pede seu reembolso vem em 24, 48, 72 horas. E fez uma página onde todo mundo clicava automaticamente pedindo um reembolso automático. Ou seja, você quer gastar o menos tempo possível, menos recursos possível para atender seus jogadores, sendo a empresa líder atual dos consoles. A Nintendo vende muito, tá, mas ela não é a líder. Nintendo é fantástica no que ela consegue fazer, apesar dos pesares, né? Que é outra bomba, né? A Nintendo é outra empresa que dá pena, assim,
de quem realmente consome os produtos dela assiduamente. E a Microsoft também tem os problemas. A Microsoft, para mim, é a empresa que menos tem práticas anticonsumidores. O reembolso dela é um pouco mais fácil, mas também não é uma coisa estilo Steam, que para mim é o ideal. Você tem ali 2 horinhas para reembolsar o jogo, joga o jogo 1 hora e 59 minutos, não gostou, reembolsa, dinheiro é seu, tá ali na sua carteira, você pode gastar em outro jogo dentro da loja e problema do desenvolvedor que não fez um jogo que te agradasse. Foda-se. É basicamente isso. Então, para resumir isso tudo, todas elas têm práticas abusivas. Nem sempre são abusivas, mas elas têm práticas abusivas. Certas práticas são bem... A Nintendo não precisa nem falar, né? A Nintendo não traduz jogos, não localiza jogos, né? Não dubla jogos, ainda dentro de localização. Tem práticas imbecis no que diz respeito a streaming e compartilhamento do conteúdo dela sobre músicas e até mesmo vídeos simples sobre jogos, reviews, comentários, etc. O Strike come solto. Então ela consegue ser uma empresa imbecil fora do âmbito de games também. Ela consegue ser imbecil e babaca no próprio marketing dos jogos dela, com a fanbase. Lança jogo em formato de emulador por tempo limitado. Isso não deveria existir. Isso é uma prática totalmente abjeta. E tem gente que compra, tem gente que defende. E é isso. E pessoas orgânicas, né? Não são bots, não são máquinas, são pessoas que conseguem achar uma razão para defender um jogo ser lançado por apenas 8 meses, custando R$400, 350, que vamos chutar abaixo, R$300 que seja. E óbvio que irão existir pessoas que, como essas, também vão defender a camiseta da sua marca preferidinha a qualquer custo, mesmo que ela seja escrota o tempo todo. Fora que recentemente a Nintendo informou que as compras no eShop aqui do Brasil subiram, né? De 200 e pouquinho foi basicamente para 300. Não, e se você for olhar a lista de jogos desse novo reajuste, o segundo ou terceiro dentro de pouco mais de um ano, você vê que esse último reajuste atingiu justamente jogos, na maioria, jogos absolutamente antigos, jogos que você em promoção, comparando pau a pau com AAAs das outras empresas, quando eles entram em promoção é coisa de, vamos chutar alto, R$80. Tá? Você pega um AAA aí dessa idade, vou aí citar o Xenoblade Chronicles, que eu comprei, eu paguei R$250 depois de anos de lançamento. Um jogo da mesma idade dele, na Sony ou na Microsoft, não deve custar mais de R$80, não passa de R$80. E isso se tratando de um exclusivaço, né? Um jogo muito bom. Eu não tenho tanta certeza não, cara. Eu não tenho um Xbox, eu nunca utilizei o Marketplace do console, mas eu posso dizer que a Sony também não é muito boa de promoção não, Não, cara. a Sony não... Tudo bem, mas eu acho que existe eu uma tenho- métrica, e a métrica da Nintendo é uma métrica que não se aplica às outras duas. Porque a Nintendo é abusiva nos preços, que no sentido de que os jogos dela não abaixam com o tempo. mas A Sony, eu não estou defendendo a Sony também tá... Não é questão de defender, cara, mas é que eu falo assim, a Sony, existem um site aí pra quem é sonista, que eu conheci procurando desconto, chama psdeals.net. Se você é um usuário de iPhone, existe um aplicativo pro aparelho. O que eles te dão? Você acessa lá, eles têm todos os países que possuem a Store, né? Não sei se tem algum que não tem Store. E eles te dão as promoções colocadas de que forma? O preço que ele tá na promoção, quando foi o preço mais baixo que ele teve, quando foi o preço mais alto que ele teve. Cara,
vou falar pra você. Chega a ser ridículo como a Sony altera o preço de um mesmo jogo em 3 promoções seguidas. Sim. Eu, quando comprei o Tomb Raider, né, o primeiro lá, eu paguei, né, no Play 4, eu paguei R$12. Cara, eu nunca vi mais esse jogo nesse preço. Se esse jogo voltou a estar nesse preço, eu nunca mais vi. Porque nem nesse site consta. Então, cara, é ridículo você ver que é um mesmo jogo que algumas pessoas podem ter pagado muito pouco. Você vai ver e você pagou muito caro na promoção seguinte. Ou então, né, isso é de praxe da Sony aí, quem tem um PS4 não vai me deixar mentir, que às vezes eles colocam o jogo na promoção para no mês seguinte dar na Plus. Ou seja, eles te fizeram gastar um dinheiro que você poderia não ter gasto com aquele Exato. jogo em específico, e depois eles dão na Plus. Esse sabe? levantou uma coisa boa. Eu tenho certeza que muitas pessoas como eu pagam os jogos oferecidos na Plus. Eles só assinam porque senão eles vão ser privados de jogar online. Mesmo que a pessoa não seja a maior jogadora online que existe, de vez em quando você reúne aí uns colegas e você consegue jogar online sem problema nenhum. Então, eu acredito que a Sony lá, nossa, ela enche a boca para falar, não, que agora temos mais não sei quantos mil novos assinantes de PlayStation Plus. Tenho certeza que se não fosse esse fator, com certeza os assinantes teriam diminuído muito. Porque, cara, eu fico às vezes 6 meses sem relar no multiplayer online. Porque eu sou Team Single Player, né? Eu gosto de RPG, eu gosto de jogo de plataforma, eu gosto de jogo que me faz imergir no que o mundo tá querendo passar. O multiplayer, cara, eu só jogo Battlefield, nem tenho jogado mais. Aí você fala, putz, eu poderia deixar de assinar a Plus. Algumas pessoas vão argumentar, mas se você deixar de assinar a Plus, você vai perder todos os jogos que você tem na Plus. Ok, fato. Mas agora me diz, você aí que está levantando essa bandeira da Plus, você já jogou todos os jogos da Plus que você tem? Teve esse recente site aí da Sony, lá da retrospectiva 2020. Tava lá, você conseguiu este ano de 2020 43 jogos na Plus. Eu posso contar nos dedos de uma única mão quantos desses jogos eu joguei. Porque, cara, PlayStation Plus, na maioria das vezes, é ruim. Muito ruim. As pessoas podem falar que não, mas cara. Tirando aí recentemente que deram aí Control, alguns outros jogos que realmente é muito bom. Cara, a Sony já deu na Plus Burly Man ADC. É um jogo indie? Eu tô falando mal dos desenvolvedores? Não, cara, você desenvolve com o orçamento que te é permitido. Se o seu jogo vai ser bom ou ruim, não depende de mim. Ao meu ver, o jogo não é bom. E também eu não considero um jogo digno de contemplar assinantes de um serviço que é basicamente obrigatório. Então, falando nisso também, recentemente teve, né, aquela controvérsia lá que a Microsoft iria aumentar, né, a Live Gold, e eu não sabia que para você jogar jogos free to play, como por exemplo, sei lá, Fortnite, você tinha que ter uma assinatura Gold, porque o jogo era free to play para todas as outras plataformas, menos para donos de Xbox. Então, eu tenho certeza que quem é jogador tem esse conhecimento. Mas aí eu falo, você tá defendendo uma empresa que cobra pra você jogar um jogo free to play. Já é ridículo cobrarem uma assinatura para que você possa jogar online, porque você já comprou o console, você já comprou o jogo, você ainda tem que pagar para usar um serviço desse jogo. Ah, mas eles têm que fazer manutenção de servidor. Não, tem um detalhe aí muito importante. Faça-me o favor, você acha que todas essas pessoas que compraram esse jogo
e os acordos que eles fazem com Sony, Microsoft, Nintendo para hospedar o jogo no marketplace deles não pagam esses servidores? Gente, vamos acordar. Só tá assinando isso porque você precisa para jogar online, senão você jamais assinaria a Live Gold ou a PS Plus. Pelo menos eu penso assim. Bom, não, você levantou um ponto importante aí, que é essa questão dos jogos da Plus e do pagamento da Plus. Primeiro que não existe nenhum tipo de lógica sobre os jogos que são colocados em promoção. Porque às vezes um jogo sai em promoção em, sei lá, 15 dias, e aí 3 dias depois ele entra na Plus. E não há esse estorno de valor. Houve, para ser justo, o estorno de valor do Man-Eater versão PlayStation 5 recentemente. Só que, até onde estou sabendo, a versão Ultimate do Control não foi reembolsada para ninguém. E aí a versão Ultimate do Control se refere ao jogo do PlayStation 4 e do PS5. E dos outros jogos também, com Crash Genie, aí eu pelo menos não ouvi falar de nenhum reembolso. Então não dá para saber até onde essa política vai, porque ela nunca é clara. É ao bel prazer deles. Eles fazem o que eles querem. Uma coisa que você não mencionou e que é muito importante é que, primeiro de tudo, antes de tudo, na verdade antes não, mas assim, você comprou o console, o jogo e a internet, é bom lembrar a todo mundo que a empresa dona do console, dona das licenças do jogo, do seu console, ela não faz nenhum tipo de manutenção em jogos de terceiros. Então, servidores, quem mantém é a produtora. Servidores, quem pensa se vai fechar, quando vai fechar e como vai fechar, são produtoras. Se o Anthem continuar aberto, depende da EA querer manter ele ou não. Não depende da Sony. Óbvio, num caso extremo, como foi o Cyberpunk, pode ser que a Sony simplesmente suspenda o acesso de um jogo. Mas isso nunca aconteceu até onde eu saiba. Então, é uma coisa que não cabe e não se justifica, né? Cobrança de assinatura. E aí você percebe que as outras viram isso aí uma oportunidade de também ganhar dinheiro. Aí veio o Xbox Live. Não, Na verdade, na se não me verdade engano, foi o contrário. foi a Sony, foi ao contrário. A Foi Sony a que viu e Sony falou, viu rapaz, isso. dá pra fazer uns trocados com isso aí, porque Foi a assim. PS Plus, né, Exato. não era obrigatória Exato. A Live começou no 3, 360, né? e aí o PlayStation 3 tem ainda hoje, e aí é um exemplo muito claro do que eu tô falando, né? Que é mais um argumento. Você vê que o PlayStation 3 até hoje tem servidores online de alguns jogos. E quem mantém servidores online desses jogos não é a Sony. A Sony não tem nenhum tipo de despesa com isso, a não ser, é claro, de jogos que sejam diretamente Os propriedade únicos da Sony. servidores que eles mantêm, que ambos Microsoft e Sony mantêm, é os servidores que mantêm as lojas online. Que você possa gastar ali o seus suados bononaros em jogos que provavelmente você nunca vai jogar. Não, e que aliás, outro ponto bom que você levantou é que em mais uma prática esdrúxula da Sony, ela desligou o acesso do site aos jogos de PlayStation 3 e de PS Vita, de PSP pelo navegador. Ou seja, se você tiver um computador e quiser acessar os jogos, esses jogos você não consegue nem comprar e nem olhar eles pelo computador. Você precisa ter o console. Isso é um absurdo, entende? E aí, voltando lá à questão da cobrança, começou pela Live, a Sony viu, gostou da ideia e meteu isso no rabo dos jogadores do PlayStation 4. É lógico, os joguinhos de brinde são uma desculpinha, esfarrapada, né? A
a Nintendo com o Switch viu isso, que deu certo e enfiou no rabo também dos nintendistas, mas aí, perto do que a Nintendo já faz... Só um adendo. De todos, o pior serviço, em termos de, vamos colocar assim com muitas aspas, em termos de benefício de mimos, é a da Nintendo. Você Sim. tá pagando também para jogar online, para jogar jogos de Nintendinho, que hoje qualquer calculadora roda. E quando o mês passa, diferente da Microsoft e Sony, pelo menos até onde eu sei era assim, o jogo saía da sua conta, ele não era mais seu, ou seja, você está pagando por um serviço no qual você está alugando, né? Você está alugando a possibilidade de jogar aquele jogo medíocre de Nintendinho que, se você não jogou na época, dificilmente você vai jogar hoje. Dificilmente não você sei vai curtir se, hoje. Até se você não jogou sei na se época. Não sei se essa política mudou, mas se mudou, não fiquei sabendo, até porque eu não tenho um Switch, né? Não pretendo ter um Switch, apesar de aparentemente ser ali a nova casa dos RPGs, né? Sim, inclusive dia 28, Bravely Default 2 saindo aí. Tudo bem, não é o tipo de jogo que eu gosto. Dia 26, aliás. Minha época de RPG tático morreu com Hoshigami no Play 1. Na verdade, Disgaea acabou com toda a minha... do meu ânimo para RPG tático. Então, cara, você, antes de defender, eu vou comprar uma camisa PlayStation para fazer propaganda gratuita para uma marca que sequer sabe que eu existo, realmente pense, vale a pena? Você realmente quer? Porque assim, muitas pessoas vão falar que vale. Eu faço pela zoeira. Tudo bem, eu também sacaneio meus colegas. Seu cachista, tá jogando aí, tá mendigando o Game Pass. Eu também brinco. A diferença é que ele não está mendigando o Game Pass, ele está sim pagando um valor que para nós, pobres mortais brasileiros, é um valor alto, que eu acho que o Game Pass Ultimate quase bate R$500, né? Eu não me recordo o preço correto. Coisas de R$400 por aí. Então, mas, né, não, vamos colocar aí que um mês de vacas magras, né, ou de vacas gordas, dependendo de como for a sua visão, você tá pagando uma assinatura anual e tá tendo um catálogo muito bom de jogos. Se você vai ter tempo para jogar eles ou não, aí é outros 500. Se você vai gostar de todos eles ou não, também outros 500. Existe um valor nesse serviço? Existe. Mas é algo que eu não sei se eu assinaria, porque você está pagando muito caro para, às vezes, nem jogar todos os jogos disponibilizados nessa plataforma, né, nesse serviço. Então, cara, se você tem um console e você não tem a possibilidade de adquirir outro, não desmereça, tá? E jogue o que você tem, e quando você conseguir juntar lá suas migalhas para comprar um outro console, compre, jogue. Se você não gostar, venda, troque, doe. Só não seja babaca, né? Porque o anonimato da internet permite que todo mundo dê ibope para os haters. E não é assim que a banda toca. É engraçado, né? Eu brincando, zoando aqui com a Sony sendo melhor e tal. Mas na verdade eu tenho vontade de ter um Xbox. É porque a gente não tem condições de ter um Xbox. Mas o que você faria com o Xbox? Bom, no meu caso, uma percepção totalmente subjetiva, eu jogaria os jogos da Retro do 360, os RPGs exclusivos do 360 que tem na loja. Coisa que a Sony tem muito pouco para não dizer que é nada. Porque de cabeça eu me lembro ali de Star Oceans, lembro ali de Dark Cloud, lembro ali de Grandia, lembro de Rogue Galaxy, Final Fantasy VII clássico, Final Fantasy IX, e é isso. O que mais de RPG que você tem? E aliás, de consoles de outras gerações, a gente não está falando nem da passada, da anterior do PlayStation 3. Não, porque graças à arquitetura arregaçada que a Sony criou pro 3 e resolveu mudar pro 4, a gente não tem acesso nativo
Coisas básicas. Na verdade, né? A gente não tem acesso porque a Sony não quer, cara. Exato, não dá pra. Exato, não dá pra colocar. exato. Emula, vai, emula o negócio, exato. Não tem problema. A Nintendo faz isso. A Nintendo ela pega emulador de, mas também de fã. A Nintendo pega emulador de fã pra ganhar dinheiro. Emular Nintendinho não deve ser esforço nenhum, mas piadas à parte. Exato. A Sony ela tem um catálogo, cara, imenso de jogos para PlayStation, para PlayStation 2, sim, para PSP, para PS Vita. Se eles criassem um serviço parecido com o da Microsoft, eu não tô me referindo ao PlayStation Now, porque eu não acho que o PlayStation Now seja interessante. Acho que é muito pouco jogo, ainda mais para nós brasileiros, pelo menos eu. Eu ia falar disso agora. O PlayStation Now deveria estar aqui. Diversas vezes jogar os jogos do PS3, porque são jogos por stream, ou seja, diferente de jogos do PS4 que você pode baixar no console e jogar ao seu bel prazer, os de PS3 é por stream. Pelo menos eu nunca consegui fazer com que um jogo carregasse, porque sempre recebia mensagem, colega, sua internet a lenha aí, socateada que você paga caro no Brasil, não serve. Eu sinto muito te informar, mas você não... o seu PS4 vai morrer antes de você ver a tela de loading do jogo. Cara, então, é isso que eu ia falar. Porque assim, eu penso assim, o Game Pass ele é incrível. Por que ele é incrível? É porque nós temos dinheiro ou porque nós não temos dinheiro? É porque nós temos poder aquisitivo ou porque nós não temos poder aquisitivo? Ele é incrível porque nós não temos dinheiro e não temos poder aquisitivo. Então se você paga um valor X por ano para ter acesso a vários jogos, mesmo que sejam randoms, mesmo que você não jogue todos, já vale a pena. Cara, o Game Pass ele é basicamente assim, lembra você da sua época de pirataria que com R$10 uma paçoca e uma caçulinha você falava lá pro tio da banca, me vê, sei lá, toda a coleção de Kingdom Hearts por um preço módico de uma paçoca, uma caçulinha e um cascudo? Sim. O Game Pass é isso, cara. Eles estão te oferecendo muitos jogos, mas lembre-se, nem são todos os jogos que você vai gostar, mas ele te dá uma oportunidade de você jogar algo que você realmente jamais iria comprar. Exato. Por exemplo, sei lá, aquele Gris. Sim. Que é um jogo muito legal, mas não é um jogo que eu me vejo comprando, não é um jogo que me apetece. Exato. Hollow Knight aí que foi dado na Plus. Não é o tipo de jogo que eu gosto, então eu jamais teria me prontificado a adquirir. Mas tem jogos, né, que basicamente o Game Pass é tipo a pirateria no PC. Eu vou comprar, vou piratear e se for legal eu compro. Tira. Uma vez que você baixou e legal, você não vai comprar esse jogo. Jamais. Então o Game Pass ele te permite testar jogos que às vezes você até queira comprar e você não tem como. Por exemplo, num mês aí que tem, sei lá, 3 lançamentos e todos eles custam R$260, as chances de pelo menos um deles entrar no Game Pass é muito grande. Eu sei que Cyberpunk não entrou, né? E eu acho que se tivesse entrado a essa altura do campeonato já teria saído também. Mas existe, cara, o valor tá lá. E a Microsoft, ela tá agregando aí EA Pass, né? O EA Play que, assim, agregando pra quem gosta, porque eu jamais assinaria o EA Play pra jogar Battlefield, porque se você não é fifeiro ou é o maluco, é o cara do Maiden lá, do Madden, sei lá como é que se pronuncia essa merda desse jogo, vale a pena, cara, porque Electronic Arts só tem esporte. Tirando um Battlefield ali, um Mass Effect aqui, esporte, cara. Se você não é da fraternidade de atletas, né, de esportes, você não vai ter valor de aquisição desse serviço. Mesma coisa que aquela Ubiplay. Por que você vai assinar a Ubisoft? Porque eu quero jogar Assassin's Creed. Ok. Mais isso aí já morreu, aliás, né? Isso aí já tá date morto, né? Isso aí. Então, é por isso que a Ubisoft, né, é por isso que o Ubiplay lá, eu sei lá se eles mudaram o nome, foi agregado ao Game Pass, para os caras verem se tem movimento na lojinha deles, né? Porque o cara do turbante lá, o Salim, que fazemos qualquer negócio, ele não tá vendo mais nada. Cara, tirando o Assassin's Creed,
Sim. Vamos colocar aí, vai, Watch Dogs, apesar de eu já ter perdido o tesão de Watch Dogs há muito tempo. Que outro jogo você consegue falar de bate-pronto assim da Ubisoft? Sem ser esses novos, The Division, Immortals, né? A cagada que eles fizeram com Ghost Recon. Mas que outro jogo você consegue me falar de bate-pronto que tem na Ubiplay? Não sei. Príncipe da Pérsia? Não sei se tem, eu não faço a menor ideia. Maybe. Rayman, Beyond Good and Evil, sabe? E é interessante, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que querem, por sinal, jogar o novo Beyond Good and Evil, nunca jogaram o original no Play 2. Eu recomendo, cara, é um joguinho bem legal. É quando a Ubisoft se procurava, ela se importava em fazer bons jogos. Não era só um Assassin's Creed com reskin de texturas e vender pra você time savers. Cara, se você comprou um jogo, significa que você quer gastar tempo com ele. Exato. Ah, mas isso aqui é para as pessoas que trabalham. Porra, o cara é workaholic, ele não tem folga. Ah, mas ele é pai de família. Bom, se ele é pai de família, em primeiro lugar, ele não deveria estar comprando um videogame. Ele tem uma família para cuidar. Para de jogar e vai cuidar da sua família. Então, cara, assim, você está. Isso remete ao nosso segundo podcast, né? De cheats. Você está ali cortando o caminho no jogo. Você está pagando por um cheat. Mas pra mim é interessante. Cara, não é interessante. Sabe, você está pagando por um cheat. Nem é um cheat legal. Você não está pagando, por exemplo, para deixar... Como que é o nome da protagonista do Odyssey feminina? A Cassandra. Você não tá nem pagando pra deixar a Cassandra sem roupa. Pra isso existe mod no PC. Tá pagando pra ganhar lenha, cara. Faça-me o favor, né? Sabe? Então, a gente volta naquele tópico. Você tem que começar a brigar pelos seus direitos de comprar um jogo completo. E não brigar por marca. As marcas, elas sempre vão existir aí, né? Pros fanboys, que é outra palavra que eu odeio esse termo. A Sony, né, vai lançar o MLB, Major League Baseball, acho que é isso mesmo. Do Xbox, que era um jogo exclusivo. Mas é um jogo de beisebol. Cara, não importa, é exclusivo. Agora eles vão ter. Se eles vão aproveitar o jogo, eu não sei. Mas eu queria muito, por exemplo, que nessa negociação da Sony com a Microsoft tirasse a mão do Anos e falasse assim, ó, Sony, vocês compraram a Isomaniac, né, dona do Ratchet Clank e Resistance, que, né, já passou da hora de ter um remake desses jogos. Vamos aí pra vocês, ó, o Sunset Overdrive, pra mim é um dos pouquíssimos jogos originais que o Xbox tem, sabe? É um jogo divertido, que não é um shooter bombado, de um cara que usa uma roupa verde e conversa com a projeção azul, que virou assistente pessoal do Windows, porque, coitada, Halo anda tão mal das pernas que ela teve que ir pro mundo do Windows pra ser relevante. E todo mundo desativa, né? Hip Cortana. Exato. Brigue pelos seus direitos de consumidor. Não por uma marca que no final do dia, sabe quem que eles querem agradar? Não somos nós. São os gravatas. São os investidores que querem o retorno daquele dinheiro. E é por isso que o Cyberpunk aí está em maus lençóis, e diga-se de passagem, merecidos ou não, você não vê outros jogos que tiveram a mesma prática ter toda essa repercussão. No Man's Sky, ele foi vendido como uma promessa. O jogo ele ficou como ele foi vendido anos depois. Anthem, né, que dizem aí que vão refazer, sabe? Não teve essa repercussão. Por quê? Por que passa a mão na Electronic Arts e na Project Red lá, porque ela é polonesa, o cara mete o pau, sabe? Isso é favoritismo. Você é igual quando você está lá morrendo de amores por pela pitanga, né? E você, a partir desse momento, você ama ela tão incondicionalmente que você para de ver os defeitos dela e isso abre um leque para que ela abuse de você. É a mesma coisa, enquanto você pagar por jogos incompletos como Marvel Avengers, Anthem, Destiny,
não oferecem nada a não ser single player, multiplayer. Acho que multiplayer num jogo ele deveria ser de graça. Ele deveria ser parte integrante de um jogo que tem uma campanha. Você tá perdido, cara. O futuro gamer, por assim dizer, tá ruim, tá feio. Porque a gente cada vez está recebendo jogos piores, né? Pagando por eles e ainda depois recebendo partes deles. Eu vou até dar um exemplo aí, que foi de novo, o Assassin's Creed Odyssey. Cara, ele é um jogo ok, ele não é sensacional, ele não é maravilhoso, porém, de assassino só existe o nome, né? Você joga lá com a Cassandra ou com o irmão dela, que são ambos brucutus, eu não tô aqui passando a mão na cabeça de ninguém. O único assassino que você vê no jogo, você só vai ver, por sinal, se você comprar a DLC. Porque ele não tá no jogo base. O jogo base não tem assassino. Está na É, DLC. Ou seja, você comprou um jogo que chama Assassin's Creed, não tem assassino. Propaganda enganosa. Ah, não, mas cara, você pode defender o quanto você quiser. Mas se alguém te vende uma coisa e você descobre que é outra, se alguém te vende um Fusca te passando por Ferrari, você vai atrás dos seus direitos, porque você vai se sentir lesado. E por que isso não acontece com os jogadores? Porque eles não têm voz ativa na comunidade. Esse tipo de prática. Mas para falar mal do console do amiguinho é fácil, né? é, eu acho que você disse muito bem, basicamente tudo que eu ia dizer. E aí é o que eu disse antes. Eu acho que quem lucra com isso aí são pessoas que na verdade não estão nem aí pra essa briga, só estão querendo ganhar um dinheirinho e uma faminha Mas em lógico. cima do gado que gosta de brigar, né? Porque na verdade são os dois lados, os três lados são gados, Cara. né? Gados, gados, gados. É tipo Comendo aquele, sal e pasto. aquele, aquele dizer antigo lá que a grama do vizinho é mais verde. Não é, cara. É que E aí, você não teve a oportunidade de pular a cerca é, pra não, ver a grama e aí pessoalmente. tem mais um detalhezinho muito importante que a gente não falou ainda, que é pra encerrar mesmo com chave de ouro. Merda. Eu ia falar Chave fezes, de né? ouro. Chave de ouro, que é o seguinte, se você reparar, principalmente esses caras fanáticos, esses caras que criam post no Facebook para mostrar o console, e aí tem outras divisões, né? Tem aquele cara que gosta de fazer foto com o PlayStation 5 dele. Acho muito bacana. Uhum. Acho bem bacana, acho legal ele mostrar o quarto dele cheio de luzes, o quarto dele incrível, high-tech, que ele faz assim, ó, e acende a luz, acende o PlayStation 5. Fantástico. Mas e jogar? Joga. Jogou alguma coisa? Porque assim, a gente zoa muito o currículo gamer, o ID, vamos dizer assim, a PSN ID. Só que eu ando observando isso, e aí com os fanáticos, com esse outro tipo também de gado que vai lá mostrar o Series X ou o PlayStation 5, que essas pessoas também não jogam nada. Ah, joga ali um futebolzinho ali e tal. Inicia lá uns 3 4 jogos diferentes, um Tomb Raider ali, sabe, um Resident Evil. Joga lá umas 3 horas, acabou. Vai pra internet ou fazer briga, plantar treta, defender a camisa do time consolista dele, ou para tirar foto do setup high-tech que ele tem, quando na verdade o principal essa galera toda não faz, que é jogar. E não é jogar para platinar, tá? É... Uma coisa boa dos troféus é que você consegue rastrear tanto o quanto a pessoa joga, quanto como ela joga, tá? E quando a pessoa não joga, a campanha que seja, você consegue saber. Se a pessoa começa um jogo e ela não termina a própria campanha do jogo, como é que ela vai discutir na internet sobre o jogo ou sobre a plataforma? Como é que ela vai expor o seu canto gamer se ela na verdade nem usa?
como é para ser usado, né? Que não é para ficar piscando, tocando musiquinha, empilhando caixa de console caro. Na verdade é para jogar, né? E a maioria não joga. E é o que eu venho percebendo nos últimos tempos. E fica aí a reflexão. Eu venho percebendo e assim, eu venho pesquisando IDs. Né? Às vezes eu vejo uma pessoa olhando e eu paro e penso e falo, poxa, deixa eu dar uma olhada nessa ID aqui. Principalmente se o cara deixa assim no post, deixa eu dar uma olhadinha nessa ID aqui. O que esse fulaninho aqui jogou? Você vai lá ver, jogou nada. Jogou uma coisinha ali, outra aqui, e tá na internet fazendo o Instagram dele, fazendo está lá de Instagram. postejando, né? Exatamente. Falando, ou às vezes falando que o jogo é incrível, maravilhoso, é o melhor jogo da geração, ou falando que o jogo é lixo, uma merda, ninguém deve comprar, é o pior jogo da geração, ou tá defendendo a marca preferida dele, ou tá mostrando o quanto ele é bem de vida para os demais. É basicamente isso. Eu acho que isso encerra bem o assunto. O que você acha, Ed? Cara, eu acho que sim, até porque se a gente ficar se estendendo nisso, sem fim. Vai se tornar mais do mesmo, sabe? Você vai dar voltas e voltas e voltas e no final, cara, assim, não compensa. Simples assim. São idiotas, só isso. Sim. No final das contas, compensa. Exato. Você pode fazer uma equação enorme, no fim das contas são só idiotas. A maioria não pega, a maioria não joga, a maioria é paladino. É isso. Eu nem falo paladino, cara. Às vezes é tipo aquele cara que... PC, Master Race, aí você vai ver o PC do cara... Tem a punhetação de PC também, viu? A gente esqueceu de falar, porque a gente falou da Nintendo. Eu não esqueci de falar, cara, porque assim, eu entendo. Tem a punhetação de PC também. Eu concordo que o PC é Master Race, até porque você faz tudo, basicamente, no PC. O jogo que você joga no console, você faz o gameplay pelo PC, né? Você tem lá o SharePlay não, o Remote Play, você tem as placas de captura. Cara... Sim, mas aí quando eu digo punhetação... Mas assim, pelo menos aqui no Brasil, tô falando do Brasil, porque é o país que eu moro e é a situação financeira que eu conheço. 90% das pessoas que enchem a boca para falar Master Race tem um Core 2 Duo em casa, tem aquele Celeron. Isso é problemático? Não, cara, é o que você tem. Ele te ajuda, é o que te faz, sei lá, estudar, é o que te permite trabalhar e ganhar seu sustento. Maravilha, você precisa de um PC Master Race para o seu trabalho, se você, por exemplo, só mexe com planilha, você realmente precisa. Então, às vezes, cara, você fica aí nessa neura de não, que eu preciso gastar 40 mil reais porque eu vi o vídeo lá, por exemplo, do Adrenaline, que é um canal que eu gosto, é um canal de pessoas que entendem de computador. Uhum. Mas, os computadores lá que eles montam fora da realidade brasileira. Eles têm lá o PC baratinho. Cara, aquele PC baratinho que, né, infelizmente já não tá tão barato assim, tenho certeza que para a maioria das pessoas tá mais que suficiente. E a grande maioria, eu incluído nisso, obviamente, ou não tem condição de ter um PC, que é o meu caso atualmente, daquele jeito, simplesmente não quer. Então a pessoa fica lá, não, PC Master Race, aí você vai ver que o PC que você tem, eu não tenho PC, eu faço tudo pelo celular. Cara, não é revés nenhum. Hoje celular, cara, o meu celular é mais potente que o meu PC. Isso é um problema? Não. Eu queria ter um PCzinho melhor? Com certeza. Acho que todo mundo que tem um PC ali meia boca quer ter um PC melhor. Mas se você tem um que te serve, ele tá aí, tá morrendo, mas ele ainda permite fazer o que você tem que fazer, cara, esteja feliz, porque muita gente não tem nem isso no seu lugar. Enquanto você fica lá na internet bostejando porque quer pagar, sei lá, 40 mil reais no PC sem se lembrar que você mora no Brasil, sua conta de energia
vai te fuder igual um traveco? Tem vaselina? Você para, cara. É muita molecagem isso. Sabe? Você não ganha o seu próprio dinheiro, você não passa por perrengue financeiro, é muito fácil. Eu fui assim, quero ter um PC fudido. Mas quando você começa a colocar na ponta do lápis tudo isso, eu não vou nem dizer que você desanima, mas você vê que não é prioridade. É. Você não precisa ter um PC excelente. Você quer, você não precisa. É a mesma coisa com consoles. Você precisa ter um console da última geração? Não. Você quer. Por que você quer? Porque você sabe que é a única forma de você jogar aquele jogo bacana que você viu no seu amiguinho que tem. Eu entendo isso. Eu quero um console novo, mas eu não posso. Por isso Exato. eu vou deixar de aproveitar o que eu tenho, que eu sou muito grato de ter o que eu tenho, porque eu comprei com meu dinheiro. Não fiquei falando, papai, me dê o seu cartão de crédito Platinum Master Motherfucker aí pra mim fazer uma dívida desgraçada, mas que você vai pagar porque você tem, né, pockets e pockets de grana? Não, cara. Lembrem-se, vocês moram no Brasil. Brigar por console, apesar de existir na gringa, eu tenho certeza que é uma coisa sumariamente brasileira. Lá na gringa, acho que os caras até zoam, pouco, né? Tem lá os seus canais de guerrinha, mas não é desse jeito, não sai caso de polícia. O cara não se aproveita da fama criada por ser um hater e acaba esquecendo que depois que você ganha um certo renome, aí você se torna uma figura pública e você faz merda, vão te crucificar por essa merda, não importa se você tente se defender, né? Que nem foi o caso lá do Xbox Mil Grau, lá dos supostos casos de racismo. O cara foi racista ou não, a consciência dele não importa. O importa é que para a maioria das pessoas ele foi. Isso não deve ser tolerado. Você é a favor do racismo? Não sou. Eu acho que você, como figura pública, principalmente numa figura pública que a grande maioria das pessoas que te assistem são crianças, você tem que saber o seu linguajar. Sabe? Você tem que saber o seu público-alvo ali, os caras que dão dinheiro para você comprar todas as suas tralhas. Então, não briguem por youtuber, não defendam youtuber. Mas que aquele cara lá fez uma doação muito bacana. Cara, ele é uma figura pública, ele quer ficar bem na foto. Sabe? Mas que nem lá, quando Manaus lá tava precisando de oxigênio. Mas não sei quem lá doou. Cara, é um gesto muito bonito. Eu não tô desmerecendo o gesto da pessoa. Mas você pode ter certeza que se fosse eu fazendo a mesma doação, eu não iria sair nos jornais. Por quê? Porque eu não sou figura pública. Então o cara sabe que aquilo ali é marketing gratuito para ele. Ele não tá precisando pagar nenhuma publicidade. Eu vou lá, gasto uns trocados que tá sobrando aqui na minha carteira, faço uma boa ação, que de novo é uma boa ação, e ainda fico bem na foto. É simples. Um cara anônimo pode ter feito uma doação muito mais importante e ninguém nunca vai saber dele. Por quê? Porque ele não quis se divulgar. Porque pessoas que realmente fazem por fazer, porque gostam, elas não procuram reconhecimento. Elas procuram saber que as pessoas que elas ajudaram estão sendo atendidas. Entende? Então, ao invés de você ficar perdendo seu tempo, brigando por herói, console, sei lá, banda, futebol, política, cara, coloca a mão na cabeça, né? Coloca a mão na consciência e se pergunta: vale a pena você gastar sua saliva, seu tempo discutindo com outras pessoas anônimas da internet? Realmente vale a pena? Não seria mais proveitoso você estar fazendo algo, estudando, jogando, lendo, assistindo? Você estaria se divertindo mais, mas você tá lá perdendo neurônio, tempo e cabeça com isso. À toa. Exato. Bom, eu acho que é isso. Acho que encerramos muito bem o podcast. Acho que deu pra falar muita coisa. Deu aí, sei lá, mais de 1 hora até. Só mais uma coisa, né, antes de acabar. Eu sei que a gente sempre fala do DK e tal, mas, cara, eu gosto do DK, não tenho nada contra ele. Não conheço ele pessoalmente.
Mas você não acha que é muito fácil ele, como uma pessoa que já tem ali um certo número de seguidores, ficar chorando na internet? Ai, que não sei o cara. Sabe pra que é isso? É drama. Drama vende. Drama chama a atenção das pessoas. É. Ele sabe, ele faz isso conscientemente. Os paladinos, ele fala assim, eu não quero divulgar o nome. Ele não quer divulgar o nome porque isso dá processo, é calúnia. Ele fala tanto que nego fala mal dele, aí você já se perguntou, esse monte de gente que o DK supostamente diz que fala mal, quantos ele já processou? Será que não é drama criado pra vender a imagem? Eu não tô dizendo que seja. Pode ser. É. Eu não sei disso, você não sabe disso. Porque assim, quando uma figura pública é caluniada, ela processa. Se ela tem base, que sabe que foi. Sabe que teve erro ali, que ela foi erroneamente acusada de algo, ela vai processar porque ela sabe que ela tem alicerce para ganhar a causa num processo. Mas é muito fácil eu chegar e falar assim, eu aqui, um cara anônimo que mora no interior de São Paulo, chegar para alguma publicação anonimamente e falar, o BRKS Edu me xingou e eu não gostei e eu quero acabar com a vida dele. Beleza. Cara, você vai enfrentar uma figura pública que tem muito dinheiro. Você realmente quer falar mal dessa figura pública? Cara, treta sempre vende. Treta e pornografia nunca vai deixar de existir. Porque sempre tem público procurando. Então para e pensa, se esses youtubers aí, esses influenciadores digitais que só influencia quem se deixa levar, eles não criam o tipo de situação para vender a própria imagem de paladino, que é o que ele gosta muito de dizer, né? Então, vai jogar, vai ler, vai namorar, apesar de eu não aconselhar, né? Vai dar o rabo também, pode ser também. Se você gosta, mais poder pra você. Eu não gosto. Ah, mas você nunca deu. Verdade. Ótimo ponto. E nem quero saber como é. Eu tomo a sua palavra. Você gosta? Gosta. É bom? É. Bacana. Foi o suficiente pra mim. O sábio aprende com o erro dos outros. Então, vai errando aí que eu vou aprendendo. Mas é isso, cara. Eu acho que o que eu tinha pra falar, eu falei. Que é um assunto assim que quanto mais se estende, menos se tem pra falar, porque fica dando voltas. E no final das contas, é algo imbecil. Guerra de console é imbecil. As empresas estão lá faturando e você tá ralando pra ganhar um salário mínimo pra gastar com a empresa que tá faturando. Pense nisso. É isso. Bom, gente, vou encerrar o podcast agora. Acho que deu pra gente falar bem de tudo, né? Se a gente esqueceu alguma outra coisa, provavelmente a gente faça outro episódio. Agradecer ao grande Ed, maior platinador da cidade, pela presença. Eu preciso mudar de cidade, então. Mandar um salve pro Paulo, que acompanhou o nosso podcast bem quietinho, sem falar nada. Ele tá aqui na sala com a gente. Porque ele é cachista, gente. Exatamente. Ele ficou quieto. Ele é cachista, a gente é sonista. Acontece. Eu não sou nada. Eu não gosto nem do termo gamer. Então, eu sou um cara que gosta de jogar videogames. Pronto. Eu também. E, bom, é isso. Se vocês quiserem me seguir lá na PSN, adicionar no PSN, meu nick é Alferaus. Tá sempre na descrição do vídeo, quase sempre, se eu me lembrar. O Ed não revela a tag dele. Mesmo que eu revele, as pessoas não vão conseguir me adicionar porque eu bloqueei convite. Bloqueei solicitação de outras pessoas. Aí é foda. Então, quem puder deixar um like aí, quem puder se inscrever no canal, a gente vai ficar bastante grato. Até a próxima, valeu. Fui.